qual que é o melhor ponto de entrada para uma continuação no movimento. Então, para um movimento de fluxo de velas, aonde vai ser o melhor ponto de entrada que eu posso pegar e ter uma margem de segurança muito melhor do que eu pegar de abertura ou até mesmo uma margenzinha melhor. Então, nessa aula eu vou te passar o segredo aqui para sempre você pegar na melhor margem possível, aonde o mercado pode vir defender, ou seja, na sua melhor margem possível, no limite que o gráfico pode chegar. Então, nessa aula eu vou responder essa dúvida aqui do aluno e vou mostrar se essa operação dele que foi boa ou não. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e me siga lá no Instagram, @willtrader1, porque lá eu posto os resultados dos meus alunos para caso tenha alguma dúvida se o treinamento é bom, se o conteúdo é bom, e também tem tudo lá, todo feedback, tudo que você precisa para entrar dentro do treinamento e ter acesso aqui ao meu suporte e ter acesso também a mais de 20 aulas totalmente organizadas para se aprender do básico até avançado. Então, sem enrolação, bora lá tirar essa dúvida. Esse daqui é um padrão de nova alta. O que será nova alta? Eu não gosto de falar por nomes. Nomes vai dificultar muito para quem é iniciante. Então, na verdade, um padrão de nova alta é basicamente o quê? Um padrão de continuação no movimento. Um padrão que é o mais fácil que acontece. Então, existe vários tipos de nova alta, só que qual é o mais fácil? Duas velas da mesma cor, onde as duas deixam pavio para cima e para baixo. Onde a segunda vela, ela consegue romper com o corpo o pavio da vela anterior. Então, vamos ver qual que é a dúvida aqui. Esperei a penúltima vela verde deixar os pavios, entrei na vela seguinte. Então, provavelmente, ele deve ter entrado nessa terceira vela aqui. Eu vou explicar o motivo, se tá bom ou se tá ruim. Então, vamos lá. Aqui, ó, pelo que ele falou, padrão de nova alta, simplesmente porque fez essas duas velas verdes, deixando o pavio para cima e para baixo, e a segunda vela conseguiu romper com o corpo o pavio da vela anterior. Pronto, padrão de nova alta, padrão de continuação do movimento. Eu posso pegar uma compra aqui, desde que faça as confluências necessárias, porque aqui, ó, só encontramos o padrão. É isso que você tem que ver no gráfico. Olhei para o gráfico, sou iniciante, não sei o que identificar, hoje eu tenho mais tempo no mercado, não consigo ver o que eu preciso identificar. Então é isso, ó. Para setupizar aqui, você primeiro tem que olhar o padrão. Então, aqui no curto espaço, aqui no zoom, você coloca um zoom no gráfico e olha as duas velas ou até mesmo as três velas atuais e observa qual padrão ela formou. Então, essas duas velas atuais formaram um padrão aqui de continuação. Eu tenho leitura, não é análise, eu tenho leitura para fazer uma compra somente com esse padrão. Mas não é só isso que a gente tem que olhar. A gente tem que observar todos o resto dos cenários, que é basicamente, quando a gente dá um zoom e observa essas duas velas atuais, a gente está observando o padrão. A gente está observando o cenário mais micro possível. O mercado é como se fosse uma floresta, mas você não vai ver tudo, você não vai precisar ver a floresta por completa. Você vai primeiro dar o zoom, ver os frutos dela, depois vai ver nas flores e depois a árvore por completa, a floresta por completa. Então, como vai ser? Olhei os padrões, que seria o fruto dessa árvore, se é uma maçã, se é uma uva, não sei o que. Aí depois eu vou ver o que. Agora eu vou ampliar um pouquinho e vou ver o que ela vai trazer de informação. Então, olhei um pouquinho aqui, tirei um pouco do zoom. O que eu vou olhar? Eu vou olhar o contexto que ela parou. Então, não adianta nada eu pegar aqui um padrão de continuação. O Will falou que é para operar comprado. Não, não é só isso. Tem que observar todo o cenário. É por isso que muita gente ensina e não dá certo. Então, vários canais aqui do YouTube, pode ser da lógica do preço mesmo, ou outro tipo de conteúdo, se utilizar somente o padrão, ah, fiz isso é compra, fiz isso é venda, tá errado. Então pode ter certeza que ela tá mentindo para você, ou muito mais provável, ela não sabe operar. Então aqui fez um padrão de continuação, não é só isso que eu vou ver mais coisa, vou ver o contexto do gráfico. Então como que eu observo o contexto? Eu olho para trás, a primeira coisa mais fácil é encontrar as regiões de domínio, porque para quem não sabe, domínio é onde fica a região que o gráfico está trabalhando, aonde a região o gráfico está forte. Então, por exemplo, se eu tenho essa vela verde aqui, eu vou ter que olhar para trás e eu não tenho interesse em olhar para as velas vermelhas. É como se fosse eu fizesse isso, ó. Eu apagasse essas velas vermelhas e ficaria de olho somente nas velas verdes. São essas velas verdes aqui que eu vou olhar a primeiro momento. Então eu posso olhar a primeira coisa o que? As primeiras velas verdes, que serão o que? Essa vela verde aqui, eu tenho essa vela verde aqui, essa vela aqui é a primeira vela verde? Obviamente que não, porque essa aqui é a segunda. Então temos essa vela verde, temos essa vela verde também. Então essas primeiras velas verdes, as primeiras velas do movimento da compra, vai apresentar a região de domínio, que seria basicamente aonde? Na abertura. Todo domínio sempre marca na abertura, não é no fechamento, não é qualquer coisa da vela, é na abertura. Então marcamos a abertura aqui, podemos marcar a abertura aqui e podemos marcar a abertura aqui. No caso, o que ele marcou foi aqui atrás, e é isso que ficou errado. Não pode marcar esse daqui, porque o último que ela conectou, o último que ela conseguiu romper foi esse daqui. Então na verdade esse domínio aqui,
esse domínio aqui não vai interferir no preço. O que vai interferir é o último que ela conectou. Então você olha o último e o próximo nível. No caso, não teve o próximo nível. Então aqui, isso aqui foi o último que ela conseguiu conectar. É o último que ela conseguiu ultrapassar a marcação. Então, na verdade, o que ele analisou são essas duas velas verdes aqui, ó. Duas velas verdes. Essa primeira vela conectou, ela ultrapassou essa marcação de domínio comprador. Nesse caso tá errado, então ele errou nessa análise por conta disso, porque ele achou, fez um padrão de continuação, entrou para dentro de domínio comprador, vou operar para compra. Mas não, aqui tá totalmente errado, porque não é a primeira vela. Sempre que a gente tiver um padrão de continuação, a primeira vela não pode fazer a conexão. A primeira vela tem que estar fora, ou até mesmo essa conectar, só que a segunda já fazer outra conexão. Aí sim tá válido. Mas é sempre a segunda vela, então tem a primeira e a segunda. A primeira tem que ficar abaixo, não pode fazer conexão, ou se fizer conexão, a segunda também tem que fazer outra conexão, que é igual nesse cenário aqui. A primeira aqui fez conexão com esse domínio de compra e a segunda também fez conexão nesse domínio de compra. Aí sim é válido. Mas tirando aqui a dúvida, quando faz um padrão de continuação, o que eu vou ver, o que eu vou me interessar a ver, ou bater o olho, é olhar para essa segunda vela e vou ver se ela faz conexão. Então não pode ser a primeira. Num padrão de continuação não pode ser tipo, por exemplo, fez aqui um padrão de continuação, a gente tem um domínio de compra aqui, ó. Aí eu fiz a marcação lá na frente e fez exatamente isso daqui, ó. Conseguiu romper e fez aqui um padrão de continuação. Posso operar para continuação aqui? Nesse caso não, porque a vela que conectou foi essa anterior. Essa vela aqui, essa segunda vela não está conectada. Então basicamente como que vai ter que ser? Vai ter que ser ou o cenário que nem aconteceu aqui, que é basicamente faz essa vela aqui conectando e, por exemplo, ele conecta, por exemplo, em outro domínio de compra. Então ele faz basicamente isso, conecta em outro domínio de compra com um padrão de continuação. Aí sim é diferente, aí eu posso pegar a compra. Mas, por exemplo, se ele só faz somente isso e a segunda vela não conecta em nada, tá errado, não pode pegar. Então o cenário mais ideal é ou fazer isso, que a primeira vela conectar e a segunda também, ou também a primeira ficar fora do domínio e a segunda conectar. Então a regra é bem simples, somente a segunda vela vai valer a conexão. Se a primeira conectar, não tem importância, foi que nem o caso aqui. Só que o que valeu foi porque essa segunda vela aqui da nova alta de continuação, que seria a vela que fez um padrão de continuação, ela conecta com o domínio de compra, ela rompe um domínio de compra. Mas aqui rompeu para baixo, teve força de compra? Não, porque força de compra é somente na mesma ocasião do domínio. Então se o domínio é comprador, se romper para cima tem força de compra. Se o domínio é de venda, se romper para baixo tem força de venda. E nunca ao contrário, porque a força do domínio é somente naquela região, naquela direção do domínio. Então o domínio de compra tá aqui. Se ela romper para cima, ela vai ter força de compra. Se romper para baixo, não tem força de compra. Pelo contrário, saiu do domínio comprador. Então aqui teve força de compra, padrão de continuação no movimento. Então eu já observei duas coisas, o padrão e o contexto. Agora tem outra coisa que eu tenho que observar também. Qual que é o alvo que ela tem para buscar? O mercado sempre trabalha por alvos. Então, se o mercado já bate no alvo, fica perigoso. Ele já pode reverter, mesmo a gente tendo leitura para continuação. Nesse caso aqui, vamos ver se ele já chegou ou se ele tem espaço para o mercado chegar. Então, aqui o alvo vai ser toda a reversão. E como que eu vou saber que é reversão? Vela verde e vela vermelha. A gente tem uma reversão. Ou vela verde, vela vermelha. Ou vela vermelha e vela verde. Então, toda a troca de cor, toda a reversão vai ser alvo do mercado. Vai ser os chamados topos e fundos. Então toda vez que encontrar um topo, aqui a gente tem um topo, aqui a gente tem um fundo, aqui a gente tem um topo, aqui a gente tem um fundo, toda vez isso vai ser alvo no mercado. Então se o mercado já bate no seu topo, você não pode pegar a operação. Então vamos ver aqui se ele já bateu. A gente pode marcar o corpo, pode marcar também o pavio e o pavio da vela anterior. Só que se já bate o pavio dessa vela retraindo no corpo, já está errado. Nesse caso, parece que ele não tocou, sobrou um espaçozinho aqui. Então eu posso pegar essa continuação no movimento. Então aqui eu tenho leitura a mais para pegar essa compra. O mercado tem esse alvo para buscar. Então temos essa leitura aqui, padrão de continuação. Identificamos a primeira coisa que é o padrão. A gente observou o contexto, qual domínio que ela conseguiu entrar. Ele conseguiu entrar para esse domínio de compra, esse domínio de compra também e esse domínio de compra. Mas qual foi o último? Esse daqui. E qual outro tipo de domínio que a gente tem também? A gente tem outro tipo de domínio aqui? Não temos, porque domínio seria o quê? Vela careca, ou também primeira vela após rompimento de uma reversão, que é basicamente isso. Temos vela verde e vela vermelha. Aí se a gente marca o pavio dela e quando romper a próxima vela, seja verde ou vermelha, vai ser a nossa primeira vela após o rompimento. E isso serve para vela careca também. Por exemplo, aqui a gente tem duas velas verdes, ó, vela verde e vela verde. Quando rompe essa vela, a próxima vela que nascer pode ser verde ou vermelha, vai ser a nossa primeira vela após o rompimento. Então a mesma coisa, a marcação é a mesma. A gente faz
faz aqui a marcação da abertura, quando consegue romper para baixo, teve força de venda. Aí depois tem que utilizar as próximas confluências, que no caso foi que nem aqui, ó. Por exemplo, domínio de compra tá aqui, esse foi o último domínio que ela conectou, tem força de compra, temos uma leitura muito forte para operar comprado, porque é muito importante o mercado ter força. Se o mercado não tem força, que nem muita gente opera aí, muita gente quer pegar a operação e não tem força de mercado, não tem força de compra, por exemplo. Então aqui, se o mercado não teve força, somente fez um padrão de continuação, tem alvo para ser buscado, isso é muito simples, tem que analisar se o mercado tem força ou não. No caso, quando ele entra para dentro de domínio, quer dizer que ela tem força. Então aqui temos força de compra, porque entrou para esse domínio de compra aqui, que foi o último, entrou nessa, mas o último que ela entrou foi nessa daqui. Então a gente pode pegar a continuação, fez padrão de continuação, fez aqui a força compradora, porque entrou, ultrapassou essa marcação verde e o alvo dela é bem aqui nesse topo. A gente pode marcar o corpo, o pavio e o pavio da vela anterior, mas como não teve pavio, não marca também, não precisa. Então se o mercado tem nível para chegar, e no caso ele não chegou, falta um pequeno espaçozinho para ele chegar, aí sim você pode pegar essa continuação para ele preencher. Foi literalmente isso que ele fez, ele veio somente preencher, ele veio tocar nesse topo e depois ele pode seguir o movimento ou pode romper, vai depender do contexto do gráfico. Então, por exemplo, aqui ó, ele sobrou um pequeno espaço e se você for ver, a próxima vela já preencheu esse espaço. Então é basicamente isso que você tem que observar, é por isso que os alvos do preço são muito importantes. Então é basicamente isso que ele analisou, teve força de compra, que é o padrão aqui do gráfico, teve o contexto do gráfico, que é a última conexão com o domínio, e teve também os alvos do mercado, que é a terceira mais importante leitura do preço. Então a gente pode pegar a continuação, só que não é de abertura. Então se você pegar de abertura aqui, possivelmente, muitos dos casos na verdade, ele pode fazer uma velinha vermelha aqui e você tomar o loss, porque a gente pega essa operação na retração. Então onde vai ser o nosso ponto de entrada? Em algum domínio de venda mais próximo ao preço, porque se a gente for operar para compra, a gente tem que buscar aonde o gráfico defende. E como assim o gráfico defende? Por exemplo, aqui a gente tem uma reversão de vela verde para vela vermelha. A gente sabe que essa vela vermelha aqui vai defender o gráfico. A gente tem marcação de domínio bem aqui no corpo. Então o nosso ponto de entrada vai ser bem aqui. Então bateu aqui, a gente pode pegar a nossa operação de compra bem tranquilo. Mas também não é só isso que você tem que observar. Não é só porque a gente tem domínio de venda aqui e o mercado tocar que a gente vai comprar. A gente tem que observar se esse domínio está válido ou não. Nesse caso, como que eu vou saber se ele está válido ou não? Eu vou marcar toda a extremidade dessa pernada, toda a extremidade dessa pernada vendedora. Então eu marco aqui do pavio até o último pavio, que foi na verdade aqui. Então se ele rompe uma vez para cima e depois rompe a segunda vez para baixo, quer dizer que esse domínio não está mais válido para você operar. Você não pode pegar aqui, ó, bateu aqui, eu vou pegar a operação de compra. Não, pode dar loss porque o gráfico não defende mais nessa região. Porque ele já foi rompido uma vez para cima e já foi rompido uma vez para baixo. Se fosse na pernada de compra, é a mesma coisa. Por exemplo, aqui, a gente tem essa pernada de compra aqui, só que é invertido. Se ele rompe uma vez para baixo e a segunda vez para cima, tá inválido. Mas nesse caso, como é de venda, eu posso marcar a região de domínio, eu pegaria a compra bem quando tocasse aqui, a gente ganharia na retração, só que tem que ficar ligeiro se ele tá válido ou não. Por isso que muita gente tá tomando loss, porque não sabe qual que é a marcação que tá válida ou não. A gente marca as duas extremidades dessa pernada por completa, que somente foi essas duas velas vermelhas, e ver se ela foi rompida a primeira vez para cima e depois a segunda vez para baixo. Se aconteceu isso, esse domínio de venda aqui não vai ser mais válido, não vai defender mais o preço. Então aqui, essa operação de compra, quando tocasse aqui na marcação, você não pegaria. E aonde tem domínio de venda mais próximo ao preço? Você tem que olhar mais para trás aqui do gráfico e tem que encontrar algum outro tipo de domínio de venda mais abaixo. Nesse caso também, esse aqui não vale porque é um domínio interno. E como que eu sei que é um domínio interno? Por causa que a conexão com a compra foi basicamente aqui. Se a gente vai pegar nossa entrada quando bater aqui, na verdade está errado, na verdade está interno. Por que interno? Porque essa conexão com a compra aqui, essa conexão, se você marcar dela aqui para cima, na verdade essa linha vermelha está acima, na verdade está dentro aqui desse domínio de compra. E para ser externo ao preço, ele teria que estar aqui fora. Por exemplo, tá mais aqui abaixo ao preço, aí sim estaria válido. Aí sim você poderia pegar pela uma rejeição externa ao preço. Mas aqui tá interna, que ela tá dentro desse domínio de compra, tá acima da marcação verde. Então aqui tá abaixo, esse aqui domínio de venda estaria válido, só que aqui não tem nada, ó. Se fosse o domínio de venda, por exemplo, teria que ser aqui, sei lá, por exemplo, aqui atrás. Vamos supor que a gente tem aqui domínio de venda, eu posso marcar aqui a abertura dela, aí sim, isso daqui é um domínio externo ao preço. Como que eu sei que é externo? Por conta dessa conexão. Se conectou com essa daqui,
com esse domínio de compra que conectou aqui no futuro com o padrão de continuação, a gente pode pegar a compra, mas só quando bater aqui nessa marcação, porque esse domínio é externo ao preço, ele não está dentro aqui desse domínio de compra, ele está fora. Se ele está fora, esse domínio é externo, ele vai mudar a sua leitura no tempo gráfico maior. É por isso que não pode ser interno, tem que ser uma rejeição externa ao preço, que externo muda o fractal maior, muda o tempo gráfico maior do preço. Então, se a gente está operando no M1, o tempo gráfico maior vai estar mudando de acordo se for uma rejeição externa. Então, tocou aqui, a gente poderia pegar a operação. No caso, como não tocou, eu evito de pegar essa operação para evitar possíveis loss e eu perder algum tipo de análise, perdeu até mesmo o emocional, porque muitas vezes, fiz 2 operações, vou para a terceira que seria a última e vou lá e perco nessa. Aí acabou, você vai desmoronar, e é por isso que tem que evitar esse tipo de operação, porque não bateu o seu ponto de entrada. A análise é para bater aqui e retrair. Se não bateu, eu não pego. Então é basicamente isso. Essa foi a análise, essa foi a correção. Eu vou passar estoque aqui para ele agora mesmo, porque ainda não corrigi essa análise para ele. Então, se você está gostando desse tipo de conteúdo, não esqueça de escrever aí no comentário ponto de entrada, para eu saber que você ficou até o final desse vídeo. Nos próximos vídeos também eu vou falar alguma palavra-chave para você comentar, para eu saber se você está interessado nesse tipo de conteúdo, se você está realmente estudando e se dedicando para conseguir ter uma análise melhor e se tornar trader profissional, assim como eu e assim como meus outros alunos estão se tornando também, porque eles estão no direcionamento correto e agora sim eles vão conseguir ter consciência muito mais rápido quando você tem um direcionamento correto. Então bora para a próxima aula, clica nessa próxima aula que tá aparecendo aqui para você. Tamo junto e bora para cima.